Olá, eu sou a Camila Leon e na aula de hoje nós falaremos sobre as principais dificuldades na aquisição da linguagem escrita. Para começar, vocês conhecem o professor Stanislas Dehaene? Eu acho que não é assim que se pronuncia. Ele é matemático francês, neurocientista, estudioso da aquisição da linguagem escrita e da competência aritmética. E ele deu uma entrevista para a revista Época falando um pouquinho sobre essas principais dificuldades de leitura. Eu gostaria de ler para vocês um trechinho. A dificuldade que algumas pessoas têm de interpretar o que leem ocorre basicamente porque elas ainda não automatizaram a decodificação das palavras. Decodificar pede esforço para quem não tem essa função bem desenvolvida. Isso mobiliza completamente a atenção e os esforços de quem está lendo, a ponto de não conseguir se concentrar na mensagem. Um bom exemplo de compreender essa questão da automatização da leitura é pensar nas crianças que estão em processo de alfabetização. Muitas vezes as crianças elas demoram para conseguir fazer a leitura completa de uma palavra, por quê? Ela precisa olhar para o código escrito, pensar no seu som, proferir aquele som e fazer isso dentro de um espaço de tempo da sua memória de trabalho fonológica, até o final da leitura daquela palavra ela de fato conseguir proferir a palavra como um todo. Voltando na entrevista. A solução para melhorar a interpretação de texto é automatizar a leitura. Por isso, é importante que crianças pequenas leiam de forma regular até que isso se torne uma rotina. As crianças começam a interpretar textos com eficiência depois que a leitura se torna um processo automatizado. Quando a gente fala de leitura e de rotina, a gente pensa que nesse processo inicial de alfabetização, as crianças podem se utilizar, por exemplo, de fichas de leitura. A ficha de leitura e o treino em sala de aula é um excelente exercício para automatizar esse processo. Então, a escola precisa repensar suas práticas e voltar a ter algumas estratégias que são fundamentadas pela neurociência, pensando em automatizar processos básicos para que as crianças não venham a ter dificuldade lá no futuro. Quando a gente olha o nosso cenário hoje atual da educação, quando a gente olha os resultados do PISA e da ANA, o que a gente vê? Que o Brasil infelizmente tem um grande fracasso no desenvolvimento de habilidades básicas. E muitas vezes esse fracasso lá no final das séries escolares e do ensino médio pode acontecer por conta de processos básicos que não foram bem desenvolvidos nas séries iniciais. Então a gente precisa começar a repensar essa aquisição inicial nas séries iniciais e também o que estimular na educação infantil. E o que será que a gente precisa para automatizar a leitura? Em primeiro lugar, a gente precisa compreender como o cérebro processa a leitura. E isso a gente viu nas aulas anteriores. Há pouco tempo, há mais ou menos 20 anos, a gente tem uma nova ciência sendo desenvolvida, né? A ciência da leitura. Não sei se vocês já ouviram falar a respeito disso. Então, muito do que a gente está falando aqui na disciplina está fundamentado pela ciência da leitura. E o que é a ciência da leitura? É uma nova ciência baseada no estudo de como o cérebro processa informações, então, baseado na neurociência, em consonância com a psicologia cognitiva. A psicologia cognitiva, por sua vez, ela estuda a integração dos processos e das informações e das habilidades e cria modelos. Então, aquele modelo que a gente falou nas aulas anteriores de competência de leitura foi derivado da psicologia cognitiva. E isso tudo hoje é chamado de ciência da leitura. E nós precisamos também, em segundo lugar, adotar práticas baseadas em evidência na área educacional. E o que será que é isso? Já ouviram falar a respeito disso? Práticas baseadas em evidência. Quando a gente fala, por exemplo, na compra de um produto alimentício ou de um automóvel, você compraria um automóvel que foi testado apenas uma única vez por uma única população? Ou você gostaria de saber os riscos que você vai ter comprando esse automóvel? Por exemplo, na indústria alimentícia ou farmacêutica, você comeria um novo produto ou utilizaria um novo produto de remédio sem saber quais são os efeitos colaterais? Não, né? Por quê? Porque tudo isso teve todo um estudo por detrás de evidências científicas comprovando se é benéfico, se não é, quais são as evidências que a gente tem a respeito disso. E na área educacional, como que funciona? Muitas vezes os professores se utilizam de estratégias pedagógicas
por achismo, por filosofia, porque o colega disse que era mais legal ou porque o colega disse que dava certo. Então a gente não tem ainda, no Brasil principalmente, a experiência de ter práticas baseadas em evidência. Fora do Brasil isso é mais comum, então quando a gente vê muitas políticas públicas, né, nos Estados Unidos, na Europa, são baseadas em pesquisas que foram realizadas. E no Brasil isso ainda não é comum. Então eu gostaria de trazer para vocês a definição do que são práticas baseadas em evidência na educação. São conceitos, modelos, atividades e estratégias de sala de aula para que a atuação do professor seja fundamentada, não em ideologias ou filosofias, mas em práticas eficazes comprovadas pelo método científico. Então, quando a gente for falar das práticas e estratégias que o professor pode adotar em sala de aula, a gente vai falar de práticas baseadas em evidência. As práticas baseadas em evidência vão trazer para a gente o que é mais eficaz, porque de repente o professor já tem uma prática que ele acha que está dando certo, porém, de repente, olhando para as evidências científicas, ele pode perceber que ele pode fazer isso mais vezes na semana, ou com uma periodicidade maior, mais vezes no dia, ou não. Determinadas estratégias ele pode excluir e assim por diante. Considerando então tudo isso que a gente está falando, qual deveria ser o foco inicial na aquisição de linguagem escrita? Por onde que a gente deveria começar então a alfabetizar as nossas crianças? Lembra do modelo que a gente falou nas aulas anteriores? Para eu ser competente em leitura, eu preciso ter o bom desenvolvimento do reconhecimento de palavras e de compreensão. A compreensão, ela é uma habilidade que utiliza regiões do nosso cérebro e ela é única tanto para a linguagem escrita quanto para a linguagem oral. Então vamos pensar nas crianças que estão chegando agora no primeiro ano do ensino fundamental. Qual dessas duas habilidades vocês acham que ela tem melhor desenvolvida? A capacidade de reconhecer palavras ou a compreensão linguística? Sim, a compreensão linguística. As crianças já chegam na escola compreendendo, ouvindo, se expressando, trazendo vocabulário de uma maneira muito mais ampla do que a capacidade de reconhecimento de palavras. Algumas crianças já podem chegar com alguma noção de correspondência entre letra e som, sabendo ler algumas palavrinhas, mas muitas vezes fica a cargo da própria escola estimular o reconhecimento de palavras. Então, o foco inicial da aquisição da linguagem escrita, principalmente da leitura, deveria ser o quê? O estímulo ao reconhecimento de palavras. E uma evidência adicional. 80% dos casos dos problemas de leitura são em função de déficit no reconhecimento de palavras. Então olha só que interessante, estimulando o reconhecimento de palavras a gente acaba diminuindo futuras dificuldades de aprendizagem. Há evidências de que diversas habilidades da linguagem oral, tais como consciência fonológica, memória fonológica, vocabulário receptivo, entre outras habilidades da linguagem oral, elas são importantes preditoras do posterior desempenho em leitura escrita. O que isso significa? Que estimulando essas habilidades na educação infantil, porque são habilidades que fazem parte da linguagem oral, a gente auxilia essas crianças no processo de aquisição de leitura escrita e ainda que esse processo seja mais eficaz ao longo dos anos. Se um professor de primeiro ano verificar que as crianças não estão com essas habilidades bem desenvolvidas, caberia a ele estimulá-las a partir do primeiro ano do ensino fundamental. E aqui eu gostaria de trazer então o destaque para a consciência fonológica. Em aulas anteriores a gente já falou sobre isso, mas na aula que vem a gente vai aprofundar mais. O que nós vimos até agora? Em primeiro lugar, nós falamos a respeito das dificuldades que as crianças têm na aquisição da linguagem escrita. E quais seriam essas dificuldades? Foi verificado então através de estudos, pesquisas científicas e através da entrevista que a gente viu com o professor Derrani que a maior dificuldade é na falta da automatização da leitura. E para a gente automatizar a leitura, a gente precisa ter um bom reconhecimento de palavras. Esse deveria ser o alvo das séries iniciais, trabalhar com a capacidade de reconhecer palavras. E o que a gente precisa para desenvolver a nossa capacidade de reconhecer palavras? Ter algumas habilidades anteriores bem desenvolvidas. Essas habilidades fazem parte da nossa linguagem oral. Então, diversas habilidades como vocabulário, memória fonológica e consciência fonológica são preditores, então, do posterior desempenho em leitura e escrita.
Bom, e por fim a gente falou de uma nova ciência, uma ciência que estuda a leitura, que é a ciência da leitura ou ciência cognitiva da leitura, respaldada pela neurociência e pela psicologia cognitiva, para estudar como o cérebro processa a leitura através de imagens de ressonância magnética funcional. Foram verificadas que áreas são ativadas no processo da leitura e com isso são pensadas então que práticas são mais eficazes para desenvolver a leitura. Então, se eu sei como o cérebro processa, eu vou saber como melhor estimular. E a ciência da leitura consegue fazer isso por nós. Existem diversos livros disponíveis aí no mercado nacional, gostaria de citar alguns. A gente tem Alfabetização no Século XXI, da professora Maluf e da professora Cardoso Martins, 2013. A gente tem o livro Neurônios da Leitura, do professor Derraene, de 2011, se não me engano, e a gente tem também um relatório que foi desenvolvido por um grupo de pesquisadores brasileiros e internacionais, que foi até encomendado pela Câmara dos Deputados, está disponível na internet. Se você jogar aí no Google o nome dele, você consegue achar. Esse relatório, né, se chama Os Novos Caminhos para a Alfabetização Infantil. Um dos participantes desse relatório é o professor Fernando Capovilla. Então, se você jogar aí no Google, você consegue baixar e continuar estudando, à luz da neurociência aplicada à educação, à luz da ciência da leitura. No final da parte anterior, eu fiz uma pergunta para vocês. O que é consciência fonológica? E eu já tinha respondido essa pergunta para vocês antes, só que agora a gente vai aprofundar no conceito, tá? Então, em linhas gerais, consciência fonológica é a nossa capacidade de armazenar e manipular por um curto período de tempo os sons da nossa fala. E pensando nisso, será que é uma coisa fácil de se aprender, de fazer? O que vocês acham? Na verdade, alguns pesquisadores vão dizer o seguinte, que para aqueles que já sabem ler e escrever, a consciência fonológica parece muito básica, quase que transparente. No entanto, as pesquisas demonstram que a própria noção de que a linguagem falada é composta de sequências desses pequenos sons não surge de forma natural ou fácil em seres humanos. Então vamos pensar como está a sua consciência fonológica? Eu vou falar aqui alguns sons e eu vou pedir para você juntar e me dizer que palavra que é. Vamos testar como está a sua consciência fonológica? Então presta atenção nesses sons, você vai juntar e me dizer o que significa essa palavra, tá bom? K, A, F, E. Que palavra que formou? Café? Se você entendeu o café, sua consciência fonológica tá boa. Se você não entendeu o café, tá precisando desenvolver mais a sua consciência fonológica. Brincadeiras à parte, na verdade a consciência fonológica ela é um conceito guarda-chuva. A gente tem diversos níveis de complexidade dentro do que a gente chama consciência fonológica. E eu gostaria de falar a respeito de cada um deles. Por quê? Porque muitas vezes o professor acha que está estimulando consciência fonológica quando de repente ele está trabalhando com uma outra habilidade dentro de sala de aula. Quer ver uma confusão muito comum? Muitas pessoas falam, ai Camila, eu trabalho com consciência fonológica, eu estou lá na educação infantil e eu mostro para a criança qual é a letra e eu peço para ela me dizer o som. Será que consciência fonológica é isso? Não, isso é correspondência entre letra e som. Cuidado, a gente está falando de uma habilidade que faz parte da linguagem oral. Então eu estimulo consciência fonológica sem ter nenhum respaldo de nenhum símbolo, de nenhum código do nosso alfabeto. A gente faz isso de maneira lúdica. Como? Em primeiro lugar, muitos professores já trabalham com cantigas, canções e parlendas. Isso é muito comum da gente ver na educação infantil, não é? Só que se o professor só trabalha, por exemplo, com aquela musiquinha sem fazer um fechamento no final, a gente está trabalhando no nível inconsciente da consciência fonológica. Eu não estou dando a consciência para as crianças de que os sons podem combinar no final. Qual seria o primeiro tipo de estimulação de consciência fonológica que a gente poderia desenvolver na escola? Seria a segmentação de palavras em frase. Muitas vezes as crianças, quando escrevem, elas aglutinam as palavras em frases porque elas não têm noção de onde começa e de onde que termina aquela palavra. Então, uma das primeiras atividades de consciência fonológica seria fazer a criança perceber que dentro de uma frase a gente tem um conjunto de palavras. Tá? Então, por exemplo, quantas eu posso pedir para as crianças repetirem inicialmente depois de mim? Essa frase que eu vou falar agora para vocês.
aquela moça é bonita. Então as crianças poderiam repetir comigo, aquela moça é bonita. Gente, agora a gente pode mudar. De repente a moça hoje, ela tá triste, ela não tá mais bonita. Vamos falar essa frase? A moça está triste. E posso começar a brincar com as crianças pedindo para elas mudarem só o pedacinho final daquela frase. E não posso me esquecer de, depois de fazer essa atividade, ao final, mostrar para as crianças, vocês perceberam, crianças, que na verdade quando a gente fala uma frase a gente tem um conjunto de palavras e que quando eu mudo uma palavra eu mudo o significado daquela frase? Então na verdade a gente tem um conjunto de palavras. Então esse seria o primeiro nível de consciência fonológica que a gente pode estimular quando? Desde já da educação infantil. Qual seria o segundo nível de consciência fonológica? A gente trabalhar com segmentação e aglutinação de sílabas. Um exemplo clássico é quando a gente pede para as crianças se apresentarem, batendo palmas e dizendo o seu nome. Então, por exemplo, eu me chamo Camila. O que eu acabei de fazer? Eu acabei de segmentar o meu nome em sílabas. E eu posso fazer o contrário. Eu posso falar as sílabas e pedir para a criança aglutinar. Então, gente, que palavra será que é essa daqui? Casa. Se vocês conseguem dividir essa palavra em pequenos sons, como ficaria? Casa. Então, esses exemplos que eu acabei de falar para vocês seriam exemplos de trabalhar com segmentação e aglutinação silábica. Depois, qual seria o próximo nível no desenvolvimento da consciência fonológica? Trabalhar com a identificação de rimas e aliterações. Então a gente pode resgatar as músicas, as canções e as parlendas da educação infantil, mas lembrando sempre de fazer o fechamento ao final. Então, de repente, a gente acabou de cantar 1, 2, feijão com arroz e assim por diante, e depois pedir para as crianças, gente, perceberem aonde que os sons combinam. Gente, o 2 rima com arroz e o João rima com o quê? E assim por diante, fazendo as crianças perceberem que os sons das palavras podem combinar ao final. E um exemplo de aliteração, quem conhece um exemplo de aliteração? Um exemplo famoso seria o rato roeu a roupa do rei de Roma. A gente tem uma sequência de sons semelhantes no início das palavras. Então, rato roeu a roupa do rei de Roma, ok? Bom, por fim, o próximo nível de desenvolvimento da consciência fonológica seria a consciência fonêmica. Como que a gente trabalha com a consciência fonêmica? Seria a compreensão da segmentação e da aglutinação de fonemas. Sabe o exemplo que a gente fez do café? Então, aquele seria um exemplo do quê? De aglutinação de fonemas, porque eu falei os sons de forma segmentada e vocês tiveram que aglutinar. Para chegar nesse nível, seria interessante trabalhar com esses níveis anteriores que a gente falou agora. E quando então podemos começar a estimular a consciência fonológica? Como eu disse para vocês, já a partir da educação infantil. Só que os professores precisam trabalhar de maneira sistematizada e diária, pensando em todos esses níveis de complexidade da consciência fonológica. A gente tem evidências internacionais e nacionais mostrando que a consciência fonológica é a melhor preditora da competência de leitura em crianças, sendo responsável por até 50% da variância da sua proficiência no final da primeira série do primeiro ano formal de alfabetização. Então, olha a importância de estimular a consciência fonológica desde a educação infantil. Se você é professora das séries iniciais e as crianças não desenvolveram consciência fonológica, é seu papel desenvolver, para ajudar em todas aquelas outras habilidades que a gente já falou. Outra evidência que a gente verifica é que os treinos em consciência fonológica, eles melhoram a leitura independente do nível socioeconômico. E essa é uma questão muito importante da gente falar. Por quê? Quando a gente fala em desenvolvimento cognitivo, internacionalmente e nacionalmente, a gente tem evidências mostrando o impacto que o nível socioeconômico tem para o desenvolvimento cerebral. Então, o fato da criança poder ter acesso ao estímulo da consciência fonológica na escola auxilia então a não ter o impacto do nível socioeconômico no desenvolvimento da leitura e da escrita. E, por fim, é possível identificar crianças com risco para futuras dificuldades de leitura e escrita já na educação infantil, como? Fazendo avaliação de consciência fonológica já na educação infantil.
Então, falando sobre a importância da avaliação e de identificação de sinais na educação infantil, eu gostaria de trazer para vocês quais seriam os sinais preditores de futuras dificuldades em leitura. Em primeiro lugar, a gente precisa se atentar ao histórico do desenvolvimento familiar. Então, será que alguém na família apresenta dificuldade em leitura escrita? Se na família daquela criança alguém apresenta, isso é um sinal, tá? Qual seria o outro sinal? Dificuldades no desenvolvimento da linguagem oral. Então, crianças que de repente não se lembram dos nomes das coisas, ficam sempre falando aquilo, aquela coisa, ou crianças que trocam algumas palavras, por exemplo, o Marcos prendeu a boneca e era perdeu. Então, essas trocas na fala são sinais de futuras dificuldades em aquisição de leitura, dificuldades no reconhecimento de palavras. Lembre-se que, para quem é professor, você tem um grande aliado, que você consegue comparar as crianças com elas mesmas na sala de aula. Então, de repente, será que o José está com mais dificuldade que o resto da sala no reconhecimento de palavras? Isso pode ser um sinal indicativo. Dificuldades na fluência de leitura, ou seja, na velocidade de leitura, lembrando que o professor consegue comparar com os demais amiguinhos da sala. E dificuldades na compreensão de leitura, seja na leitura de palavras ou na leitura de textos, sempre comparando então com os demais amigos em sala de aula. Então, se você é professor, você tem essa vantagem de comparar o desenvolvimento individual de cada criança com a sala, e se você é da área da saúde, trabalha como psicopedagoga, neuropsicóloga ou trabalha como fono, você tem instrumentos normatizados e padronizados para avaliar consciência fonológica e outros sinais de futuras dificuldades em leitura. E os últimos sinais preditores que eu gostaria de trazer para vocês são dificuldades em outras áreas, como por exemplo, dificuldades em discriminar direita e esquerda, dificuldades com distâncias, dificuldades com seguir sequências, entre outras atividades do dia a dia mesmo da vida real. Então, com tudo isso que a gente está falando, a gente começa a entender a importância da identificação precoce de futuras dificuldades de aprendizagem. A gente tem evidências mostrando que, quanto mais velha for essa criança, pior vai ser o efeito da intervenção. Então, identificar e intervir o mais precocemente possível, de preferência antes da introdução formal da leitura, é o que seria mais indicado. Com isso, a gente também começa a perceber a importância da estimulação precoce. A gente tem alguns estudos mostrando que de 70% a 90% das crianças de risco nos últimos anos da educação infantil podem aprender a ler com um desempenho dentro da média, se elas forem, então, estimuladas desde a educação infantil. Então, olha a importância da intervenção precoce na educação infantil. Precisamos, então, ter em mente que o trabalho ele deve ser em nível preventivo e gradativo, começando, então, com o estímulo da consciência fonológica na educação infantil e nas séries iniciais, para que, a partir do primeiro ano do ensino fundamental, a criança possa desenvolver o princípio alfabético e as correspondências entre letra e som. O que nós vimos até agora? Em primeiro lugar, nós falamos sobre a consciência fonológica, seu conceito, seus níveis de complexidade e verificamos a importância da estimulação desta habilidade já na educação infantil. Falamos também sobre alguns sinais preditores de futuras dificuldades de aprendizagem. Sinais estes que os professores podem verificar já em sala de aula, verificando se na família tem algum histórico de dificuldade de leitura do pai, da mãe ou de um irmão. Também dificuldades na aquisição da linguagem oral no dia a dia, de repente uma dificuldade de evocação de algumas palavras, crianças que falam aquela coisa ou aquele negócio, entre outros sinais que o professor já pode verificar na escola, comparando o desempenho daquela criança e o histórico daquela criança com as outras crianças da mesma sala. Por fim, nós falamos sobre a importância da identificação e da estimulação precoce preventiva. De 70% a 90% das crianças, que são crianças de risco para futuros problemas de aquisição de leitura, se beneficiam de estratégias de estimulação de linguagem oral e de consciência fonológica já na educação infantil. Então, olha a importância do papel do professor e da escola dentro desse processo para evitar futuros problemas de aprendizagem à luz da neurociência e da ciência cognitiva da leitura.